Se você está pensando em usar Monjaro, achando que ele vai resolver todas as suas questões do processo de emagrecimento sozinho, eu preciso te explicar algumas coisinhas muito importantes antes. Não para te assustar, muito pelo contrário, mas sim porque existem pontos importantes que quase ninguém fala. Meu intuito com esse vídeo não é crucificar o medicamento, mas sim trazer luz ao que a ciência traz de mais recente sobre o Monjaro e outros análogos do GLP-1. Ele é sim uma medicação muito potente, com referências científicas muito relevantes, mas é necessário você preparar o seu organismo se está pensando em aplicar esse tipo de medicamento. Porque dependendo de como você entra nesse processo, o custo pode ser muito maior do que você imagina. Eu sou Daniela Maione, nutricionista, mestre em imunologia do trato gastrointestinal e pós-graduada em fitoterapia integrativa. E hoje eu quero te dar 5 alertas importantes que os médicos esquecem de te falar antes da prescrição da Tizerpartida. Eu acompanho de perto pacientes que utilizam a medicação e também estudo profundamente a literatura por trás deste tipo de medicamento. O meu intuito com esse vídeo de hoje é te explicar de forma bem simples o que acontece com o seu corpo quando você faz uso da Tizerpartida e o que você precisa fazer de forma preparatória se você está pensando em fazer uso deste tipo de medicamento. Primeiro ponto, como o Monjaro funciona no seu corpo? O Monjaro atua em 2 hormônios gastrointestinais, o GIP e o GLP-1. E quando a gente fala em GIP e GLP-1, são hormônios produzidos naturalmente pelo nosso intestino, liberados principalmente após a ingesta de alimentos, após a gente comer. Eles ajudam a avisar o nosso cérebro que houve ingestão de alimentos, regulam a liberação de insulina e influenciam diretamente a nossa saciedade. O que existe nesses medicamentos, nessas canetinhas, são análogos desses hormônios, ou seja, moléculas que imitam os efeitos naturais do GIP e do GLP-1, só que com uma duração muito maior no nosso organismo. E por isso os efeitos são tão intensos. Não é porque eles tiram a fome e a força, é porque eles mantêm esse sinal de saciedade por muito mais tempo dentro do nosso organismo. Isso já explica bastante, tanto quanto aos benefícios, quanto aos efeitos colaterais desse tipo de medicamento. Seu corpo, ele já está recebendo um sinal fisiológico real, só que de forma mais prolongada. Isso na prática faz 2 coisas importantes: diminui a sua fome e lentifica o esvaziamento do seu trato gastrointestinal. Isso causa aquele sentimento de paralisia do alimento dentro do nosso estômago e dentro dos nossos intestinos. E é isso mesmo, ele fica mais parado, seu trato gastrointestinal ele fica mais lentificado. Isso faz parte do mecanismo do remédio. A principal diferença entre o Monjaro e os outros análogos do GLP-1, que já fizeram sucesso também em anos anteriores, como o Ozempic e a Saxenda, é que a Saxenda, que é essa canetinha aqui, esses 2 medicamentos atuam principalmente com receptores do GLP-1. O Ozempic, de uso semanal, e a liraglutida, nome comercial Saxenda, de uso diário. A maior diferença deles, da liraglutida para a Tizerpartida, conhecida aí como Monjaro, é porque trabalham com 2 receptores, o análogo do GIP e do GLP-1. O que resulta nessa combinação é cerca de 20% na melhora da redução de peso no tratamento aí da obesidade. Agora, uma curiosidade sobre mim, por que eu tenho essa canetinha aqui da Saxenda, da liraglutida, em mãos? Porque eu guardo como um artigo souvenir de uma recordação do meu mestrado, que eu estudei justamente sobre os análogos do GLP-1, o efeito deles no trato gastrointestinal de pacientes obesos. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo com certa propriedade para vocês, tá bom? Um dos maiores problemas dessa medicação é quando está se fazendo uso dela, porém, os padrões alimentares continuam os mesmos de antes de tomá-lo, comendo grandes volumes, mastigando muito rápido ou até mesmo mastigando muito pouco. Isso pode predispor a alguns efeitos colaterais bem evidenciados ao uso desse medicamento, que são náuseas, estufamento, refluxo e muitas vezes até mesmo vômito. Quem deseja utilizar esse tipo de medicamento precisa anteriormente mudar o seu padrão e comportamento alimentar.
Refeições menores, mais fragmentadas, uma mastigação mais consciente, mais lenta. Essa mudança simples já irá mudar completamente a experiência em relação ao tratamento. Mas não é só isso, muito pelo contrário. O segundo ponto que eu preciso trazer para vocês é o risco de virar o falso magro. A pessoa começa a perder muito peso muito rápido e já começa a ficar feliz. Mas a pergunta que eu te faço é: o que realmente você está perdendo? Quando você começa a comer muito pouco, principalmente em referência à sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que seu corpo precisa para sustentar suas atividades normais, para você viver. Ou seja, quando acontece o déficit calórico, o corpo começa a retirar essa energia que não está sendo consumida, não apenas da gordura armazenada. Dependendo do seu déficit calórico, chances são dele também depletar massa muscular, que a galera conhece bem aí como perder massa magra. Flacidez, um metabolismo mais lento, menos força, mais facilidade em recuperar esse peso perdido logo após o final do uso do medicamento. Haja visto que essa depredação muscular, ela impacta diretamente a responsividade do metabolismo em queimar gordura corporal, mas isso pode ser tema para um outro vídeo. O que é importante ficar claro para você aqui é que o uso dessa medicação exige ainda mais de uma estratégia nutricional bem aplicada. Sem essa estratégia, o corpo pode até perder esse peso que você tanto busca ir, mas o corpo com certeza vai pagar o preço depois. Então, antes de você pensar em restrição, é de suma importância a preparação do seu organismo. É necessário pensar em individualização da estratégia nutricional. Incluir, no meu ver, é sempre mais interessante, mais relevante de se pensar do que excluir. Sabe, aqueles casos de dieta que você vai restringindo tanto, que no final do plano a pessoa já não sabe mais o que ela pode ou não pode comer. O que já nos encaminha aí para o nosso terceiro ponto, que comer pouco não significa comer bem, muito menos estar nutrido. Reduzir muito a quantidade de comida pode também acabar por reduzir muito a quantidade de vitaminas e nutrientes importantes para a nutrição e manutenção do seu organismo. Inclusive, essa grande restrição pode deixar vulnerável o seu sistema imunológico. Eu vejo pacientes que utilizam essas canetas que acabam por ter como consequência queda de cabelo, unhas fracas, começarem a adoecer com mais facilidade, pegar uma virose, uma gripe, começam a ter um cansaço mais extremo. Entenda, isso não é um remédio em si, mas o contexto, uma vez que comer pouco exige de você comer muito melhor. Nutrientes mais densos nutricionalmente falando, e em muitos casos, às vezes é necessário até incluir algum tipo de suplementação. O próximo ponto que eu quero trazer para vocês é um ponto que eu vejo com muita frequência, que é o efeito rebote no próprio intestino. Talvez essa seja a parte mais ignorada, para minha real tristeza. O que acontece quando você para de tomar o medicamento? Sim, a fome volta. Isso é fisiologia, isso é seu corpo tentando lutar pela homeostase aí. Hormônios como a grelina e a leptina, elas aí tentam adequar ao seu organismo sem esse excesso de GLP-1 e DIP, o que faz com que sua fome aumente e seu estado de saciedade diminua, o que por consequência te faça comer mais do que geralmente você gostaria e do que você estava acostumada a fazer consumindo a tirzepatida. Se de forma preparatória ou até mesmo durante o uso do medicamento você não cuidou do seu intestino, da sua microbiota intestinal e principalmente da sua relação com a comida, do seu comportamento alimentar, o corpo simplesmente tende a voltar para o ponto conhecido. E eu realmente vejo o medicamento como uma oportunidade muito gloriosa da gente organizar esses comportamentos alimentares, reorganizar esses hábitos que te levaram até um sobrepeso, até a obesidade. Mas se você acaba dependente da química, do processo químico, a partir do momento que você retira essa substância do seu organismo, os efeitos acabam junto com ela. O peso volta porque nada estrutural de fato foi ajustado. E é importante deixar claro aqui para você o seguinte: esse medicamento, ele não foi pensado para qualquer pessoa que queira emagrecer. Ele surgiu lá atrás, principalmente pensando
como um tratamento do diabetes tipo 2. Posteriormente, foi ajustada para o tratamento da obesidade, que é uma doença metabólica e crônica. Ou seja, esse medicamento ele faz muito sentido quando a gente está falando aqui de uma pessoa com resistência à insulina e dificuldade real no controle metabólico. E não foi pensado como um atalho estético para perda de peso. Quando alguém sem essa indicação faz uso do medicamento, a chance de efeitos colaterais aumentam consideravelmente, porque não era bem esse tipo de intervenção que seu corpo estava precisando. Eu sou defensora ativa de uma mudança de padrão e estilo de vida, mas deixa eu te falar aqui, isso não costuma vender. Por quê? Porque as pessoas elas sempre vão atrás daquilo que é um pouquinho mais fácil. E acreditem em mim, até para as pessoas que a indicação dessas canetinhas emagrecedoras, quando combinada ao estilo de vida e à mudança real de padrões e hábitos que estavam prejudicando a sua saúde, os resultados são muito, muito melhores e de longo prazo. Por isso, o acompanhamento profissional é de extrema necessidade, não apenas do nutricionista, mas também com um médico, um psicólogo, todos os profissionais trabalhando em prol de ajustar o que deve ser ajustado. No ponto 5, é importante deixar claro aqui quais são as contraindicações reais dos medicamentos análogos do GLP-1 e GIP. Pessoas com algumas alterações e predisposições familiares de doenças como câncer medular da tireoide ou síndrome da neoplasia endócrina precisam evitar esse tipo de medicação. Histórico de pancreatite também exige muito cuidado e uma avaliação individual. Pessoas com predisposição também à constipação levem em consideração que, por natureza, os análogos do GLP-1 já vão diminuir a motilidade do seu trato gastrointestinal. Por essa vez, você vai diminuir muito a frequência das idas ao banheiro. Em suma, o uso desse medicamento não é algo para você começar de forma sozinha, de forma nenhuma. Assim como qualquer outro tipo de medicamento, não é algo que a gente possa se autoprescrever. O que a gente sabe que não é o que está acontecendo aqui no Brasil, onde estão fornecendo a rodo essas canetinhas emagrecedoras, porque, como eu falei, vende bem, e isso acaba deixando as pessoas vulneráveis, correndo até mesmo risco de vida. É um medicamento, gente, que influencia diretamente no funcionamento do nosso metabolismo, do nosso intestino, do pâncreas e até mesmo do nosso cérebro. Quando bem indicada e bem acompanhada, pode sim te ajudar. Porém, quando usada sem critério clínico, pode desorganizar muito mais do que te ajudar. Então, se você está pensando em usar o Mounjaro, o ponto aqui não é se ele é bom ou se ele é ruim. O ponto é decidir se ele faz sentido para você, para o seu corpo, para o seu histórico, por seu momento de vida. Nenhum medicamento substitui o cuidado com a sua saúde de forma segura. Ele pode sim facilitar o processo, mas saiba que ele não vai sustentar tudo sozinho. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como o medicamento funciona, se inscreve aqui no canal. A minha ideia aqui com esse espaço é falar de saúde com mais clareza, trazendo informações baseadas em ciência de qualidade, para que você tenha condições de formar seu senso crítico e tirar suas próprias conclusões. E se esse tipo de conteúdo te interessa, fortalece aí, deixando seu comentário, se inscrevendo. Eu tenho mais de 8 anos na prática clínica como nutricionista, mas estou começando agora a produzir conteúdos aqui no YouTube e seu apoio fará toda a diferença para mim neste processo. E se você sofre com inchaço, constipação, dificuldade para emagrecer, ou sente que seu corpo já não funciona mais como antes, não te responde mais, muitas vezes o problema pode estar dentro do seu intestino. E foi pensando nisso que eu criei o Regenera Intestino, justamente para organizar esse terreno com ciência e prática. Se fizer sentido para você conhecer o método Regenera, eu te convido a conhecer. O link vai ficar aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima.